Olá, queridos, graça e paz. Quero trazer para você novamente uma palavra de graça ao seu coração. O objetivo de eu estar ministrando essa pequena palavra de uma experiência que eu vivi durante muito tempo da minha vida, da minha vida pós-convertido, o tempo que eu me converti ao Senhor. E durante muito tempo da minha vida eu escutei palavras que foram completamente fora de contextos e sempre palavras que buscavam um exercício humano, um esforço humano para adquirir algo, né? Quem tem escutado as minhas mensagens sabe que eu foco muito nesse critério, que é a justificação pela fé. Por eu ter escutado durante tanto tempo esses tipos de mensagem, me sentia tão mal. Saía várias vezes de dentro de um culto, de um tabernáculo, de um templo, muito pior do que entrei. Porque ali era um evangelho da exigência, sempre da exigência. E uma das palavras que mais me chocava e doía meu coração, meu entendimento, é o Salmo de número 24. É um lindo salmo messiânico de Davi que fala profundamente. Inclusive, eu tenho uma exposição desse salmo. No momento mais apropriado, estarei gravando essa exposição completa do Salmo de número 24, que é maravilhoso, como Deus fala em cada versículo desse salmo, a profundidade que tem cada palavra e cada tipologia que existe nesse salmo. Bom, mas como eu disse, eu fui afetado duramente por várias palavras sem cunho de contexto e sempre promovendo um exercício humano. Eu vou ler apenas alguns versículos para que você lembre do salmo, mas é um salmo curto, que eu aconselho você ler aí, onde você estiver ouvindo essa mensagem. Vale a pena, um salmo tão gracioso do nosso Senhor Jesus. Então ele diz assim, versículo de número 1: O Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Porque ele fundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. O versículo que eu quero focar é exatamente esse de número 3, para que você lembre. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem permanecerá no lugar da sua santidade? Somente essa parte, acredito que você tenha lembrado desse salmo tão lindo. Bom, os salmos são cânticos, e esse é uma pergunta que Davi faz, porém ela é retórica, ele mesmo responde. Se você pegar o versículo de número 4, aproveitando para ler, vê que ele mesmo dá a resposta, ele diz aquele, singular, não aqueles, tá? Preste atenção em cada detalhe da palavra de Deus. Aquele que é limpo de mãos, puro de coração e que não entrega sua alma à vaidade e nem jura com engano. Veja, aquele que não é aquele que se tornou. Um período da sua vida ele se tornou. É aquele no singular que é. A sua essência é assim, seu interior e seu exterior. Eu explico isso com muito mais clareza na exposição do Salmo de número 24, que, se Deus permitir, estarei tirando um tempo para estar gravando, para que edifique os nossos corações com a beleza e profundidade da tipologia bíblica. Porém, Davi faz essa pergunta, do qual eu intitulo essa mensagem: quem subirá ao monte santo do Senhor? Veja, é uma expressão muito usada pelos pregadores, como se isso já fizesse uma tipologia à salvação, e de certa forma sim. Porém, o que eles usam é mais ou menos assim: quem vai se salvar? O homem que é reto, que é honesto, que não tem nome sujo no SPC, que não mente, que não jura com engano,
né, que não sai fazendo baboseiras por aí, e eles criam os pregadores da justificação pelas obras, do qual eu escutei durante anos na minha vida. Eles criam uma série de cartilhas, de pontos em uma cartilha, do qual se o homem seguir, ele será salvo. Porém, o que esse salmo exprime de forma linda é exatamente o contrário. É que homem nenhum, por seus esforços próprio, pode salvar-se. Veja, quem subirá ao monte santo do Senhor? O que Davi está fazendo aqui, eu não vou entrar com profundidade, mas é exatamente falando da queda do homem. Davi usa um ponto de início da queda em Adão. Todo homem se tornou depravado. O que é isso, Peterson? Distante completamente de Deus. Não há condições em suas performances religiosas ou em suas supostas santidades dele alcançar o Monte Santo do Senhor. O que Davi exprime aqui é exatamente isso. Quem permanecerá, ele não só diz subir, mas ele diz permanecer. Veja, eu vou seguir para que nós entendamos isso de forma um pouco mais clara. O que Davi diz, ele faz uma tipologia ao Monte Sinai, que é chamado Monte da Santidade do Senhor, o qual é descrito lá no livro de Êxodo, capítulo 19, Êxodo, capítulo de número 20, onde Moisés recebe as tábuas da lei. E o que é descrito lá, homem e mulher nenhum se aproximem dos termos deste monte. Notaram a tipologia da qual Davi, em sua profundidade linda, exprime em apenas um versículo? Ele está fazendo uma tipologia ao Monte Sinai, ou seja, homem nenhum. O Peterson, com a sua performance religiosa, jamais subirá ao Monte Santo do Senhor, senão Jesus Cristo não precisava ter vindo ao mundo, sofrido, morrido em meu lugar, sendo vituperado, humilhado. Para que ele passar por tudo isso, se por uma performance religiosa o homem alcança o Monte Santo do Senhor? Davi faz uma alusão ao monte da santidade de Deus, do qual se até um animal se aproximasse, você pode ler essa história lá no livro de Êxodo 19, 20, como já mencionei, se até um animal se aproximasse, ele era fulminado. O Monte Santo do Senhor também fala o Monte Sião, também fala Jerusalém como Monte Santo do Senhor. Porém, Davi também se refere a um local específico do tabernáculo, que é o Santíssimo Lugar, aonde somente o sumo sacerdote, uma vez o ano, poderia entrar naquele lugar. No Santíssimo Lugar, Davi está fazendo uma tipologia, uma analogia, dizendo: quem subirá? Não apenas subirá como uma rampa onde existia o altar do sacrifício, não apenas subir, mas permanecer. O sumo sacerdote, ele era amarrado em uma corda que atravessava argolas em sua cintura, e caso ele fosse fulminado por Deus, os homens puxariam. Um homem apenas. Davi está dizendo: nenhum homem poderá subir ao Monte Santo do Senhor. Isso fala da impossibilidade humana. E o que escutamos por aí? Olha, como é que está sua performance? Você está pagando sua conta de luz? Querido, não estou falando contra a um comportamento social correto. O que nós temos que fazer é colocar as coisas no lugar certo. A salvação é como a construção de uma grande casa, porém os pilares que sustentam essa casa, ela tem um nome, é graça, soberana graça, maravilhosa graça, pela graça sois salvos. E não será um comportamento social correto que me levará à salvação, é pela graça, é um favor imerecido. Veja, a justificação me conduz à santificação, é água e molhado, mas eles querem trocar, eles querem inverter. O quanto você é moralmente correto, isso vai dizer se você vai se salvar. Não, a Bíblia diz: filhinhos, eu vos escrevi porque tendes a vida eterna.
tempo presente, não entrarão em juízo, em condenação, tempo futuro. Jesus é o nosso representante. Ele foi o único que entrou no Santíssimo Lugar, o único que subiu o Monte Santo do Senhor e permanece lá até hoje. À medida que os homens e os líderes colocam esse tipo de comportamento, de performance, de jugo religioso, o evangelho da coerção emocional, o evangelho do estresse, o quanto você consegue ser fiel, exatamente porque eu não consigo ser fiel. Senhor Jesus, como diz o livro de Filipenses, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, fazendo semelhante aos homens e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo até morte, morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Ele desceu, ele se fez homem, ele se humilhou, exatamente porque eu não conseguiria guardar, não conseguiria ser obediente. Ele tomou o meu lugar e ele entrou no Santíssimo Lugar. O que a Bíblia diz agora? Querido, Jesus é o nosso representante legal. Ele é o sumo sacerdote que representava toda a nação. Veja, querido, você que escuta essa mensagem, o sumo sacerdote de Israel, quando entrava no Santíssimo Lugar, levando o sangue do sacrifício e colocando o sangue na ponta onde existia o propiciatório, nas pontas do propiciatório, quando aquele sacerdote era aceito por Deus, quando o sacrifício era aceito por Deus, toda a nação era aceita. Significava que o povo teria um ano de fartura, um ano de bênção, a colheita iria prosperar, seria um ano de grande alegria, porque o sumo sacerdote foi aceito. O nosso Senhor Jesus, o nosso sumo sacerdote, foi aceito em nosso lugar. Então eu declaro que a sua vida existirá um ano, que significa uma vida. Um ano para Deus é como 1000 anos e 1000 anos é como um ano. A sua vida é determinada pela alegria que o Senhor Jesus conquistou naquela cruz. Veja, na lei o que é dito, não se aproxime. Porém, na graça diz Hebreus 10, 19, entrai, pois, com ousadia no Santíssimo Lugar, pelo novo e vivo caminho que Cristo nos consagrou, pelo véu, ou seja, pela sua carne. Aleluia! Isso sim é o Evangelho da Boa Nova do Senhor Jesus Cristo. Nós somos altamente amados por Deus. Aleluia. Deus, nós te louvamos, Senhor, pela obra do seu Filho, que morreu em nosso lugar. Seu amor não é volúvel, Pai. Seu amor não é inconstante. Seu amor não é volátil. A lei olhava para mim, Senhor, e dizia: afaste-se, não se chegue. Tirai a sandália dos seus pés, mas a tua graça diz, porque ela olha para o teu Filho: venha, porque com amor eterno eu te amei e com benignidade eu te atraí. Queridos, eu quero fechar essa mensagem para que ela não fique tão longa. Como eu falei, eu tenho uma exposição do Salmo de número 24. Caso você queira escutar essa exposição, deixe nos comentários após ouvir essa pequena mensagem. Eu quero fechar essa palavra e eu quero te dizer uma peculiaridade. Na lei, os nomes de Deus representavam um juízo eterno sobre a vida de todo o homem. Todos os 70 nomes de Deus no hebraico simbolizavam um juízo de Deus. Porém, na graça, o que Cristo conquistou para nós, um favor imerecido, o que Ele é para nós, um favor imerecido,
Ele subiu e por causa disso eu subo com ousadia. Algumas pessoas vão brincar e dizer, eu subo tirando onda, é a linguagem de hoje. Eu subo muito feliz, radiante, com plena certeza, porque o meu representante subiu. Veja, os nomes de Deus na graça representam aquilo que Ele é a seu favor. Então preste atenção, no momento que nós vivemos essa tensão no mundo, a Bíblia diz que Ele é o seu Jeová Sabaoth, o Senhor dos exércitos. Ele quer dizer, filho, filha, sou eu que pelejo as tuas guerras. Eu quero te dizer para você, mãe, talvez você tenha dito assim, mas eu não tenho essa performance que vocês têm, eu não tenho essa constância, eu tampouco vou em um templo religioso. Eu quero dizer para você, Jesus é a tua justiça, Ele é o Jeová Tsidkenu, Ele é a tua justiça, minha filha. Creia nele e não na sua performance, porque ele morreu para você. O médico não vem senão para aqueles que necessitam de cura. Isso é quebra de orgulho. Talvez você, no momento que esteja vivendo, esteja preocupado com a sua situação econômica. Ele diz para você, filho, eu sou o teu Jeová Jireh, o Deus da provisão. Não olhe para você, olhe para o meu filho e pelo sacrifício que ele fez por você, e entenderá que tudo isso é seu por um favor imerecido. Talvez você agora esteja num leito de hospital, acometido por esse vírus que tem levado tantas vidas à morte. E eu quero te dar uma palavra profética neste dia. Eu sou o teu Jeová Rafa. Eu sou o Deus que te curo. Creia na minha palavra e creia no meu poder. Talvez você diga, mas eu me sinto tão só, Deus. Já não sei o que fazer. Não posso ver meu filho, não posso ver meus pais. Me sinto só, Deus. Um grande problema se abateu sobre o meu lar. Um grande problema se abateu sobre minha vida. Há um momento de incerteza em mim. E ele te diz, filha, eu sou Jeová Samar. Eu sou o Deus presente. Filha, filho, olhe para mim, somente para mim. Olharam para ele e foram iluminados. Que Deus vos abençoe ricamente. Viva o pleno evangelho da graça de Deus, que é boa nova, boa notícia para nossas vidas. Deus te abençoe. Amém.